Agora nós vamos abordar o segundo tema de reação adversa à droga, emergências dermatológicas, né, que é o complexo síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, também conhecida como síndrome de Lyon. Então, essas duas doenças fazem parte de um espectro, é um complexo, e as doenças são espectrais, como eu vou mostrar. Então, nós temos, dentro desse grande grupo, 3 doenças, né? Então, nós temos o eritema, o eritema polimorfo minor, o eritema polimorfo major, que é a síndrome de Stevens-Johnson, e no outro polo, a necrólise epidérmica tóxica, que seria o polo mais grave da doença. Então, essa doença ela é espectral, ela pode ter, como no eritema polimorfo minor, as lesões muito discretas, então elas acometendo menos de 10% da superfície corpórea. Já no eritema polimorfo major, ou síndrome Stevens-Johnson, já há o acometimento mais importante de mucosas, mais de 2 mucosas, como mucosa oral e genital, e além disso, a pele pode começar a se destacar com bolhas em até 30% da superfície corporal. Já no polo mais grave da doença, nós temos a necrólise epidérmica tóxica, onde, além do acometimento de 2 mucosas de forma grave, o doente tem o destacamento de epidérmico através de bolhas que se constituem mais de 30% da superfície corpórea. Então, começando do eritema polimorfo minor, o eritema polimorfo minor, ele se caracteriza pelas lesões em alvo, que são lesões que são arredondadas e tem 2 discos no seu interior, e no centro um ponto como se fosse uma lesão mais arroxeada, que seria um ponto de necrose. Então, são lesões bastante típicas e elas acometem muito a região corporal e também na região palmoplantar. Já na síndrome de Stevens-Johnson, que é o eritema polimorfo major, a gravidade é maior, então mais de 10% da superfície corpórea é acometida, e todos os 3 mecanismos são do tipo 4, com ativação muito grande de linfócitos CD8 e CD4. Ela é mais rara do que a síndrome DRESS, podendo acometer de 1 a 7 casos por 1 milhão de pacientes por ano, e em comum, as 3 têm pródromos muito importantes, com febre, adinamina, e nas formas mais graves já começa o acometimento grave de mucosas e surgimento de bolhas. As lesões em alvo podem estar presentes nas 3 formas, e ela ocorre também por uma ação de predisposição genética no sistema HLA de histocompatibilidade. Então, nós observamos aqui as lesões em alvo típico. Então, nós observamos essas lesões tanto no eritema polimorfo minor, quanto no major, quanto na NET. Então, são lesões ovaladas, arredondadas, onde nós observamos 2 anéis concêntricos eritematosos com um ponto central no meio. Isso é bastante característico de eritema polimorfo, tanto major, minor, como na necrólise epidérmica tóxica, que é a lesão em alvo típico. Além disso, nós podemos ter nas 3 apresentações os alvos atípicos, onde nós observamos lesões arredondadas, mas sem as 3 faixas de disco. Então, ela pode ter apenas uma faixa externa e a lesão pontuada central. Então, tanto os alvos atípicos quanto os típicos podem ser observados nas 3 doenças. E na forma mais grave de NET, onde o descolamento da pele pode acontecer em mais de 30% da superfície, nós temos o descolamento da pele do indivíduo em retalhos epidérmicos. É uma forma muito mais grave. Então, como eu falei, uma predisposição genética, ela é bastante comum, então é comum o doente relatar que uma mãe, um irmão também teve esse tipo de reação à droga, e essa predisposição genética, ela parece predispor principalmente nesse sistema de histocompatibilidade HLA, e isso pode ser específica para alguns medicamentos e para algumas populações. Então, só a predisposição genética não leva ao desencadeamento, muitas vezes existem outros fatores ambientais proporcionando o desenvolvimento das lesões. Então, na síndrome de Stevens-Johnson, os medicamentos são responsáveis por 50% a 80% dos casos, mas, em segundo lugar, não podemos esquecer das infecções bacterianas e virais, também as vacinas, e, em último caso, muitas vezes, quando não se acha nenhum medicamento, nenhuma infecção,
nós classificamos como a origem idiopática. Então, síndrome de Stevens-Johnson, os medicamentos mais comumente implicados são os anticonvulsivantes aromáticos, como a carbamazepina, principalmente lamotrigina, os antibióticos, como as penicilinas, cefalexinas e sulfas, mas também existem relatos de triazólicos e salicilatos. De infecções, as mais importantes são a por Mycoplasma pneumoniae e por vírus, principalmente a família herpes simples, Epstein-Barr, varicela e Coxsackie. Também existem relatos de desencadeamento de Stevens-Johnson após algumas vacinas, como a vacina BCG e de difteria. Então, em alguns casos, Stevens-Johnson, essa é uma criança com intenso acometimento oral. Então, lembrar que na boca as lesões podem surgir erosões que rapidamente evoluem para bolhas hemorrágicas. Na mucosa ocular também, esse eritema intenso com acometimento de toda a córnea. E as lesões aqui no tronco, ainda em pequeno número, com as lesões em alvo, típico e atípico, e o acometimento também de lóbulo de orelha. Aqui um outro caso, mostrando as erosões da mucosa oral com edema. As erosões aqui são bem importantes, com essas sufusões hemorrágicas, que não costumam estar presentes na síndrome DRESS. Essas erosões hemorrágicas também podem estar frequentemente presentes na necrólise epidérmica tóxica, num grau ainda mais elevado. Aqui também, mostrando o acometimento genital, é bastante comum o aparecimento dessas bolhas, dessas erosões e hemorragias na região peniana, e também de mucosa genital do sexo feminino. Região palmoplantar também é frequentemente acometida, onde nós observamos essas placas, essas lesões purpúricas na palma das mãos e nas plantas dos pés. Aqui uma paciente com uma criança, né, com acometimento grave, ela teve uma infecção de via aérea superior, fez uso de ibuprofeno por muito tempo e também se expôs à amoxicilina e logo em seguida começaram a surgir essas bolhas, né, na região crânio-caudal, com disseminação rápida, com um acometimento muito grave da mucosa ocular e mucosa oral, com essas bolhas e púrpuras hemorrágicas, né, produzindo essas crostas hemorrágicas muito aderidas, muito importantes e que acabaram por levar a paciente à perda da visão. Então, é muito importante que rapidamente se instituem medidas, retirada da droga, porque muitas vezes essas lesões, principalmente na mucosa ocular, ela pode evoluir com sinéquias, com bridas, com aderências que fazem com que haja a perda da função visual da criança, né, principalmente. A necrólise epidérmica tóxica, então, faz parte desse compêndio, né, desse complexo, eritema polimorfo major-minor, então seria o polo mais grave da doença. O quadro clínico é muito semelhante ao Stevens-Johnson nos pródromos, a criança também tem, o indivíduo também tem febre alta, dinamia, dor, sintomas de monolike, e logo em seguida começa o rush cutâneo, com ou sem os alvos típicos, principalmente com disseminação crânio-caudal, mas rapidamente, 4 ou 5 dias depois desse quadro, começam a surgir bolhas flácidas, que rapidamente vão evoluir para áreas desnudas, deixando áreas intensamente eritematosas. O acometimento também é sistêmico e muito mais grave do que no caso do Stevens-Johnson, com os rins também, sistema gastrointestinal, fígados e pulmões, sendo acometidos com uma gravidade muito maior do que a síndrome de Stevens-Johnson. Normalmente a morte é maior, o óbito é maior na necrólise epidérmica tóxica, por coagulação intravascular disseminada e também por septicemia. Então, dos três é o quadro mais grave, com as lesões muito mais exuberantes. O tratamento tanto do Stevens-Johnson como da necrólise epidérmica tóxica se baseia na internação do doente, então os doentes devem ser internados, e muitas vezes, de acordo com o score que eles atingem, eles devem ser monitorados em unidade de terapia intensiva, com cuidados especializados. A reposição hidroeletrolítica é de extrema importância, uma vez que eles expoliam muito sódio, potássio. A nutrição enteral, portanto, é extremamente importante. As medidas oftalmológicas preventivas são cruciais para que o doente não evolua com sinéquias e acometimento hemorrágico na córnea. Quando houver estacionamento, a parada do surgimento de bolhas,
elas podem ser desbridadas, principalmente, né, quando tiver estabilidade do quadro, e essas lesões, quando estiverem desnudas, né, com aquelas áreas cruentas, elas podem ser tratadas com gaze, com soro fisiológico ou curativos hidrocoloides. Os antibióticos devem ser usados com muita precaução se houver infecção muito importante, observada pela hemocultura, e procurar não utilizar aqueles mesmos antibióticos que eventualmente fossem usados durante o desencadeamento do quadro. Então, o uso dos antibióticos deve ser feito de maneira muito cuidadosa para que não haja uma nova reativação da síndrome de Stevens-Johnson. O uso dos corticoides é cada vez mais controverso, a tendência da literatura mundial é que o corticoide ele levaria a uma evolução mais facilmente para a mortalidade, aumentando as comorbidades, portanto, agora, geralmente não se usa mais corticoides, dando-se preferência à ciclosporina. Então, a ciclosporina, na dose de 4 a 5 miligramas por quilo por dia, interromperia a progressão, diminuindo a mortalidade. E também a plasmaférese. Essas são as minhas referências em relação à síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica.